Veja no ICL Notícias, segunda edição. Você tá me atrapalhando, velho! Maduro na mira de Trump. Estados Unidos enviam navios de guerra para a costa da Venezuela. Pistoleira atrás das grades. Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui. Justiça italiana nega prisão domiciliar e mantém Carla Zambelli na cadeia. Xandão tóxico. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções. Embaixada dos Estados Unidos xinga Alexandre de Moraes em publicação no Twitter. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivo, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira. Também boa tarde para você que nos assiste pelo canal da Voz Trabalhadora no YouTube, para você que nos ouve pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, na Rádio Cultural, na região de Torres, no Rio Grande do Sul. Estamos começando nessa terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Muita notícia quente nessa terça-feira. Chico Sá, boa tarde para você, Juliano. Boa Medeiros, tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Hoje, Juliano com a gente. Excepcionalmente, porque tem coisas excepcionais acontecendo no Brasil e no mundo. Que maravilha, professor! E tem coisa que está acontecendo no mundo, mas que diz respeito ao Brasil. A gente teve novidade no caso da Carla Zambelli. O ravioli azedou por lá, hein? De novo. Ela achava que ia ser moleza, né? Não, sou italiana, sou cidadã da comunidade europeia e aqui eu vou uma prisão 5 estrelas, ninguém vai me tocar. E depois fico solto aqui, comendo minhas pizzas, fico na vida. Que nada. Vamos atualizar essa história, então? Por favor, estou só esperando. A decisão da Justiça da Itália, que decidiu manter a prisão da Carla Zambelli. A defesa tinha feito um pedido para que ela fosse para a prisão domiciliar, isso por conta das questões de saúde dela. A gente teve a Advocacia Geral da União dizendo que o Brasil influenciou nessa decisão italiana, porque a nota da AGU diz que o governo enviou todos os documentos, argumentos jurídicos, então, para confirmar a legalidade dessa prisão cautelar para fins de extradição. Então, para que esse processo continue acontecendo, o processo de extradição da Carla Zambelli. Essa questão da saúde dela ainda não foi descartada, a gente já falou sobre isso aqui, mas tem marcada já uma audiência pela Justiça Italiana, né? Foi marcada essa audiência no dia 27, porque ela vai passar primeiro por uma perícia médica e aí essa questão da saúde vai ser colocada, enfim, esse cenário ainda pode mudar. Mas, por enquanto, não teremos Carla Zambelli fora da prisão, Juliano. Pois é. É claro que todo mundo quer que a Carla Zambelli pague pelos inúmeros crimes que ela cometeu. Não foram poucos, né? Desde perseguição à mão armada, participação naquela grande operação de difusão de fake news, o gabinete do ódio e, claro, a razão pela qual ela já está condenada, que é a invasão do sistema do CNJ. Agora, claro, a perícia que vai dizer, se ela tiver realmente com problemas de saúde, a gente não é como os bolsonaristas, a gente quer que as pessoas que estão com problemas de saúde tenham os devidos cuidados médicos, que a justiça italiana coloque à disposição alguém para ver se a saúde dela realmente precisa de atenção e se a situação estiver crítica, etc. e tal, ela pode até progredir essa prisão provisória para uma prisão em regime domiciliar, mas só se a saúde dela realmente estiver comprometida, estiver ameaçada. A verdade é que aqui no Brasil ela estava muito bem de saúde, difundindo mentiras, atacando adversários. Então, honestamente, não acredito que a saúde dela esteja numa situação tão precária assim. Agora, claro, se tiver, a justiça italiana, né, vai dar o devido tratamento a essa situação. Ela já passou, num primeiro momento lá, por uma junta médica, porque ela alegava 1 milhão de coisas e lá não é aquela coisa, eu estou doente e vou pegar só uma tornozeleira e vou para casa, não é assim. Libera o atestado do médico amigo, né? O atestado não é fácil assim. Então, numa verificação inicial, apta a pagar pelos crimes que cometeu. E não são poucos. Essa mulher ela teve a ousadia de plantar no Sistema Nacional de Justiça um mandado de prisão contra o Xandão.
Era como se o Xandão tivesse pedindo para ser preso. É ridículo, né? Pô, E certamente, né, Chico, a justiça italiana levou em conta o histórico que essa turma tem aqui no Brasil de agir para obstruir a justiça, né, de fuga também. Porque, claro, tem vários bolsonaristas que estão fora do país foragidos, tem ação sistemática de vários deles para atrapalhar as investigações. Então, certamente... Como ela também saiu do Como ela Brasil, também, né, ela também é uma fugitiva, né? Atravessou a fronteira, É. Argentina, só depois ela foi para Exatamente. os Estados Unidos, depois ela foi para a Itália. Então foi muito articulado. Esses argumentos Aliás, certamente foram enviados, né? sim. com certeza. O Jorge Messias, advogado-geral da União, fez um trabalho ali no detalhe do detalhe. A parte que eu li quase inteiro ali, o arrazoado ali, nesse caso, e é muito detalhado. Está ali a capivara toda da Zambelli. Importante, né, Chico? Ela tem que responder à medida da lei. Depois de tudo que aconteceu, não dá para ir para a Itália e ficar por isso Imagina mesmo, ser assim, né? todo mundo que tem uma cidadania de outro país... só de São Paulo iria metade da população quando fosse incriminada. É para a Itália ou para o Líbano? Ou para o Líbano, Pra Síria. Exato, não dá, tem que cumprir. Aliás, essa história aqui na nossa abertura apareceu a Carla Zambelli ali com a arma em punho, correndo pelos jardins atrás de um jornalista, o Luan. Ele deve terminar nessa semana. Tem essa perspectiva também. Em breve o Supremo Tribunal Federal vai concluir essa história. A gente já tem maioria para condenar a Carla Zambelli. A gente tem 6 votos a 1 para condenar a Carla Zambelli e uma perspectiva de 5 anos, e 3 meses de prisão. Falta um voto de 4 ministros nessa história. E o julgamento está acontecendo no plenário virtual. Então, vai acabar provavelmente até sexta-feira. A gente vai ficar de olho nisso também. Não vai ficar só, que já é grave, a invasão ao sistema, né? De justiça. Ainda tem mais esse caso que Uma pena menor, né? Isso chama atenção, né? Porque perseguir uma pessoa com uma arma na mão, ameaçá-la de morte, é menos grave no entendimento da justiça brasileira do que entrar num sistema de segurança. Enfim, pesos e medidas que a gente encontra no judiciário brasileiro. Mas, de qualquer forma, mais 5 anos, né, somando ao que ela já tem de condenação, que é, se eu não me engano, 12 ou 14, uma coisa assim, né, já vai somando aí quase 20 anos de pena, né? Exatamente. Isso aí. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa história. Aqui, todo mundo já perguntando quem é que votou pela condenação. Até agora, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. E o Nunes Marques, que tinha pedido vista do julgamento, por isso que acabou, não atrasando um pouco, né, mas tem um período que o judiciário pode fazer isso, se eu não me engano, 90 dias. 90 né? dias. Então, foi suspenso ali nesse pedido de vista de março, até agora foi retomada essa votação, porque abriu uma divergência também o Nunes Marques. Então, já tinha maioria, mas ele abriu uma divergência. A turma do pedido de vista é ali para dar mais tempo para a vagabundagem folgar. Mas é impressionante, né? Isso vale uma nota, quer dizer, a mulher entrou num sistema de alta segurança, que não era tão seguro assim, a gente percebeu depois, mas para tentar fraudar informações do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão auxiliar do STF, aí tem um ministro do próprio STF dizendo, não, mas veja bem, vou pedir vistas aqui, talvez não seja... É brincadeira, né? Nesse caso do pedido de vista é do caso que ela perseguiu o jornalista. Ah, foi do caso do caso que Luan. ela perseguiu o Luan. O outro está concluído já. Exato. Já foi concluído. Por isso que esse dessa semana deve ser concluído até sexta-feira, mas a gente já tem maioria para condenar a Carla Zambelli, mas é interessante ver como é que os ministros estão se comportando nesses votos também. E desavergonhados, né? Meu Deus. Vamos seguir acompanhando essa história? Posso falar também sobre o projeto de regulação das Big Techs? Porque acho que é o assunto do momento, vida, né? É um grande assunto. O governo deve enviar para o Congresso também na semana que vem um projeto próprio sobre a regulação. Tem essa perspectiva da versão final do texto usando critérios bem parecidos com o Marco Civil da Internet, que foi alterado em junho recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, um entendimento muito mais atualizado a respeito dessa história, né? Mas, só que diferente do Marco Civil da Internet, essa versão do texto está prevendo responsabilidade das plataformas como advertência, multa e até suspensão. Esse tema é uma bandeira do governo Lula, do próprio presidente Lula, ele vem falando muito a respeito disso, e justiça seja feita aqui também, a primeira-dama fala muito a respeito da regulação das plataformas também. Acho importante colocar aqui também essa bola já foi levantada. De autoridades
de Brasília, colocando a primeira-dama como autoridade, foi primeiro quem falou. Foi quem tocou nessa ferida naquele caso, quando teve aquele caso da menina que acaba cometendo, se matando num desafio, acho que ela usou desodorante. De uma maneira até num desafio mortal entre adolescentes. A Janja toca na questão, na visita do Lula à China, a imprensa brasileira tratou como um erro da Janja, porque ela tenta pautar, influenciar junto ao governo chinês para que o TikTok, a rede mais juvenil do mundo, ficasse atenta a essa questão. Onde justamente estão os mais jovens e esses onde estão os mais desafios, jovens, né? onde está o maior perigo, e onde esse desafio que matou a menina de Brasília foi veiculado. Então, quando a primeira-dama chama a atenção lá, esse caso do Brasil é tratado como uma maluquice da Janja. E olha o avanço da história, não era isso. Inclusive, teria sido bom se o país tivesse cuidado logo naquele momento. Exatamente. Aí, com o vídeo do Felca, que veio depois, Exato. né, esse influenciador, essa história explodiu e aí, de fato, ganhou urgência ali nos corredores do Congresso também para pautar esses projetos. Só para fechar, Juliana, essas informações e te passar também, esse PL da adultização tem o requerimento de urgência, né, que está sendo aprovado nesse momento, não é? Parece que acabou de ser aprovado Olha só, então, o requerimento de urgência, em votação mérito pra amanhã. simbólica. Mérito ficou para amanhã, em princípio para amanhã. Votação simbólica quer dizer que nenhum partido se opôs a colocar esse projeto para ser votado o mais rápido possível, nem o bolsonarismo. Em geral, eles acabam se opondo à urgência em muitos projetos, em outros eles se opõem à urgência e depois, ficam de acordo com a urgência e se opõem ao mérito. Eu lembro de um caso, Chico Sá, Gabi, que foi o caso agora recente do projeto de lei que previa reciprocidade em caso de tarifaço para o Brasil. Eles fizeram um inferno na votação da urgência, depois votaram a favor do mérito, porque perceberam que ia ficar muito mal na foto. Então, isso eles vão ajustando a estratégia deles. Nesse caso, votaram a favor da urgência, foi uma votação simbólica, acabou de acontecer a votação na Câmara dos Deputados. Agora, é importante lembrar também, Gabi, que é um tema que, se não for aprovado agora, com toda a comoção que se gerou com esse vídeo, difícil de ser aprovado, porque nós tivemos recentemente, eu acompanhava muito ainda a Câmara, estava indo lá quase toda semana, o projeto de lei para a regulamentação que foi relatado pelo Orlando Silva, né? Sim. Que teve uma operação das Big Techs, do Google, da Meta, do YouTube, Pesada, para impedir que esse projeto fosse aprovado. PL 2630, né? O 2630. famoso 2630. Impressionante a mobilização. Eu nunca tinha visto nada igual. Fiquei anos trabalhando na Câmara dos Deputados. Nunca tinha visto uma mobilização corporativa de grandes corporações tão descarada. Claro que o agronegócio tem a sua bancada, claro que a mineração tem a sua bancada, claro que as petroleiras têm lá os seus deputados, mas assim, à luz do dia. O cara do Facebook o dia inteiro, o cara da Meta o dia inteiro, o cara do Google o dia inteiro articulando lobby dentro da Câmara dos Deputados, procurando dirigentes de partido, líderes de bancada, para tentar barrar, inclusive difundindo fake news nas próprias plataformas, dizendo que se aquele projeto fosse regulamentado, o pequeno negócio da esquina não ia poder mais fazer propaganda, porque a liberdade de expressão... Então, de fato, houve uma derrota, acabou não sendo votado o projeto, não é que o projeto foi derrotado, ele sequer foi votado, porque se fosse votado, provavelmente seria derrotado. E agora esse esforço do governo, e eu acho uma postura muito corajosa do governo de retomar esse assunto, para mais uma vez tentar aprovar algum tipo de regulação, porque o que tem hoje não está funcionando, né? Não, sem dúvida não está funcionando, né, Chico? E é um projeto que, apesar de a extrema-direita deixar claro que está incomodada com isso, não está conseguindo muito fazer colar essa história da censura. Não, eu acho que foi o momento de maior dificuldade de emplacar essa tese da censura. Por conta da visibilidade do assunto, do vídeo do Felca, fantástico, toda a mídia entrou. Para as pessoas o que está em jogo, né? E tem caso, tem personagem, então tornou-se muito compreensível. Isso. E de muita comoção nacional, né? Ou aprova agora, também acho que o Juliano está certíssimo, ou aprova agora, esquece. E a tentativa de tentar resolver, digamos, essa comoção, prendendo o youtuber, que foi, digamos, o principal personagem da denúncia do Felca. Claro que o Felca menciona esse youtuber, não quero nem citar o nome do sujeito aqui para que ninguém vá assisti-lo, porque o conteúdo é bizarro, mas ele menciona um youtuber que faz essa adultização, essa erotização de jovens nas redes sociais,
e a polícia prendeu o sujeito, foi preso agora, faz 2, 3 dias. E tinha muita gente que achava que não, agora com a prisão desse youtuber, vai aplacar a fúria, né, da opinião pública e não vai votar. Mas não, o governo corajosamente envia uma proposta de regulamentação, né? As próprias Big Techs estavam apostando muito nisso. É. Não, a gente fulaniza, tem agora Claro. tem um cara na cadeia, vai ser fácil. O que eles Ser moleza e pronto, está resolvido o problema com a comoção nacional. Não é bem assim. somou uma história a isso, que é o Hugo Mota querendo também recuperar uma popularidade Claro. depois da desmoralização que ele teve com o motim dos bolsonaristas ocupando o Congresso Nacional. Então, também para o Hugo Mota aprovar essa pauta, seguir adiante com essa pauta, foi importante. É importante para ele politicamente, né? Personalização. Eu diria que as duas pautas que estão hoje em votação na Câmara, né, Gabi? Porque está votando a urgência desse projeto de lei, que é na verdade, um projeto enviado pelo governo federal, mas também está votando agora, aliás, não, perdão, esse está vindo do Senado Federal, mas também está votando agora, nesse momento, a urgência do projeto que altera o regimento da Câmara e o regimento do Conselho de Ética para tornar automática a suspensão dos deputados que usarem de força física, obstrução Verdade. física, para impedir o trabalho da Câmara. As duas coisas, de alguma forma, são uma tentativa do Hugo Mota de retomar a autoridade que ele perdeu nessas últimas 2 semanas. Né? Perfeito. Juliana, depois a gente vai conversar sobre isso com a Heloísa Vilela, que vem aqui também, mas só para não deixar de trazer a informação completa também, que você puxou esse assunto, o Hugo Mota protocolou hoje esse projeto, né? Que é da mudança do regimento interno para punir esses deputados. Então, é uma resposta quase que imediata, né? Querendo dizer, olha, quem tentar... Ele usa até um termo ali, né? Obstaculizar por ação física ou por qualquer outro meio o exercício regular das prerrogativas regimentais. Então, ele está falando daqueles personagens bolsonaristas como Zé Trovão. Que faz bolsonarice, né? Sim. É o que ele quis dizer com esse verbo aí. Que impediram o próprio Hugo Mota de sentar na cadeira, enfim, aquela palhaçada que a gente assistiu. Acho que ele viu a avaliação e ele tem assessores, ele tem por trás dele uma agência de publicidade gigante, publicidade / assessoria de imprensa. Eu acho que essa gente toda pensou e disse, olha, ou você reage ou não tem mais imagem de Hugo Mota nem lá na sua cidade, nem lá em Patos. Nem na sua base eleitoral vai ficar bem para você. Então, vamos reagir para tentar resgatar a ideia de um presidente de Câmara. Senão vai carimbar mais um Severino Cavalcante para lembrar aquele folclórico diretor dirigente lá do Congresso. Figura. Que derrotou nada menos do que Arlindo Quinalha, que era o candidato a presidente da esquerda naquela ocasião. Falando em candidato, eu queria trazer uma outra pauta aqui, que são esses candidatos, né, que estão querendo se alçar candidatos da extrema-direita. Essa parte é sempre aquela que a gente fica torcendo pela treta, essa né? gincana, eu amo essa gincana. Tem um bocado de candidato aí da direita, né? A gente traz, assim, uma rivalização que é pública, né, da extrema-direita, é saborosa. E eles estão usando a arma certa, eu acho, para pegar o voto bolsonarista. O Zema tem dado uns exemplos, assim, umas declarações, feito uns vídeos que revela a idiotice plena. E isso, convenhamos, é uma bela isca para pegar esse voto do bolsonarismo. Eu acho que é quem está jogando mais certo até agora. Ele está jogando como assim, aquele Bolsonaro raiz de 2018. Sabe aquela coisa que todo mundo diz, nossa, como é que diz isso? Nossa! E enquanto isso, o nome dele vai sendo conhecido. Nome conhecido, a esquerda replicando, todo mundo replicando. Olha a imbecilidade do Zema. Esse cara não pode ter sido eleito governador de Minas Gerais, dizendo uma coisa dessa. E é pré-candidato. Mas eu acho que é o jogo certo. É o jogo certo mostrar-se absolutamente imbecil de modo a atrair o legado bolsonarista. E está fazendo o jogo certo. A esquerda cai muito nisso. O campo progressista ama republicar, passar adiante esse tipo de vídeo. Hoje tem um vídeo sobre o Legião Urbana, que é um negócio absurdo. E que aquilo é estudado. A pessoa não pode ser tão imbecil a esse ponto. Então, o Zema está sendo espalhado assim como o Bolsonaro dos velhos tempos.
tá jogando certo, eu acho que ele vai passar adiante nessa gincana para saber quem pega esses votos aí. Ele está fazendo essa aposta, né, Juliana? Então a gente sabe que o Zema já é pré-candidato. E os bolsonaristas, nessa história toda, né, eles estão meio que embarcando numa campanha que é do Eduardo Bolsonaro de continuar na defesa da candidatura, enfim, que não poderia existir essa candidatura, porque o Bolsonaro está inelegível, mas ele continua dizendo que o Jair Bolsonaro, que é o candidato da extrema-direita. Então, aí vem a parte da treta, né, que vale a pena a gente trazer aqui. O Eduardo, ele publica uma foto do Bolsonaro nas redes sociais dele, e aí a frase é a seguinte: eu só voto no Bolsonaro. A gente vai colocar aqui na tela. Ele não cita os demais candidatos aí, nem Tarcísio, Zema, nem ninguém. Mas ele diz o seguinte: eu acho engraçado. A pessoa diz, mas se Bolsonaro não concorrer, você vai entregar o Brasil na mão do PT? Se realmente a intenção for salvar o Brasil do PT, por que essas mesmas pessoas nada fazem e apenas olham o cara que mais chances tem de derrotar o PT ir preso injustamente? É um desespero. É o desespero. Porque você pega a agenda do Tarcísio mesmo nas últimas 2 semanas. Jantou com um artista, tudo bem, artista que a gente pode até não gostar, mas jantou com um artista, com o latino, fez 2 ou 3 reuniões com banqueiros, tá colocando o carro à frente ali como candidato. Isso incomoda muito o bolsonarismo, porque o pai, né, papai fica ali mais vulnerável para ir para a cadeia. Porque ninguém o defende. O Zema está com a campanha no ar. Vídeo todo dia, imbecil ou não, está com vídeo não. O Caiado, campanha também no ar. Ratinho Júnior, campanha no ar. Então, tem essa direitona toda com campanhas adiantadas, com agência de publicidade, com slogan, com tudo. Isso e papai. Com slogan, com tudo. É uma versão repaginada do Supremo. E papai, como é que vai ficar nessa? Ninguém vai defendê-lo? Vão deixar ele para Papuda assim, fácil, sem gritaria alguma? O que ele espera? Que as pessoas pegam um fuzil e vão para frente da Papuda impedir a entrada do Bolsonaro, né? Agora, o pano de fundo disso, Chico, Gabi, é que, de fato, a gente sempre mencionou a dificuldade das esquerdas de encontrarem consenso, de terem candidaturas unificadas. A questão é que nós estamos há um ano de eleição com a esquerda claramente unificada em torno do presidente Lula, né? PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB, talvez o próprio PDT, pode ampliar um pouquinho, mas não muito mais do que isso, e a direita completamente fragmentada. Quer dizer, esse bloco de governadores, ninguém garante que eles vão estar no mesmo palanque em 2026, né? Porque ali tem PSD, ali tem União Brasil, ali tem republicanos, tem uns que são mais bolsonaristas, tem outros que são menos bolsonaristas, o próprio Novo, que se bolsonarizou nos últimos anos. Só que tem um problema. O Zema não tem voto para ser candidato competitivo à presidência da República. O Tarcísio não tem voto para ser um candidato competitivo. O Caiado não tem voto. Quem tem voto é o bolsonarismo. E se o Bolsonaro não ungir um desses governadores como seu candidato a presidente, nós vamos ter 2 candidaturas da direita no primeiro turno, uma do bloco dos governadores, da velha direita oligárquica, e um bolsonarista com o nome Bolsonaro, que vai ser o Flávio ou vai ser a Michele. E eles vão chegar mega divididos no primeiro turno, vão se espinafrar, vão brigar entre si, porque vão ter que disputar um voto que é parecido, e o presidente Lula vai flanar no primeiro turno. É o cenário ideal. É o cenário ideal para o Lula. Não vão conseguir se unificar. Notem isso, 20 de agosto de 2025, dia do historiador, aliás, meu dia que sou historiador. Um abraço a todos os historiadores. Isso é uma advertência de historiador, aliás, de quem conhece o passado. Errei o dia, porque hoje é dia 19 de agosto, não é dia 20. 19 de agosto, dia do historiador. Anotem, eles vão chegar divididos no primeiro turno e vai facilitar muito a nossa vida. Tomara, esse é o cenário ideal, acho que para uma candidatura de esquerda, para o Lula, no caso. Fragmentado já e numa disputa ali no tapa para ver quem vai para o segundo turno. Minha dúvida é só se vai ser Flávio ou Michele, porque acho que vai ter uma pessoa com o sobrenome Bolsonaro no primeiro turno. Eles não vão abrir mão disso de jeito nenhum. O PL depende disso, porque o PL hoje tem 90 deputados, é o maior partido da Câmara, tem o maior fundo eleitoral, maior tempo de TV, é uma máquina do ponto de vista eleitoral. Imagina se o PL com 90 deputados vai apoiar um candidato do Republicanos, do Novo, do União Brasil. Isso não vai acontecer.
acontecer. Como é que vai formar a bancada, né? Exatamente. A PL vai preocupação ser é a bancada. candidato, Eles vai querem- ser a Michelle, vai ser o Flávio. É muito interessante, né, Chico? Porque a gente está falando agora de uma disputa ali nas direitas e aí eles vão se degladiar internamente também, porque a gente sabe que também os irmãos ali, filhos do Bolsonaro, não suportam a Michelle, enfim, vice-versa. Ninguém suporta ninguém ali, né? Ninguém suporta ninguém. Essa é a Tudo verdade. ali parece uma máfia, né? Todo mundo odeia todo mundo. Michele, assim, o que tudo indica, seria candidata ao Senado no Distrito Federal, né, em Brasília. Tá parecido. Eu acho que vai sobrar pro Flávio. Flávio, ali. porque o Flávio, ele tem mandato ainda, se eu não me engano, até 2030. Não perde nada. Então não né? perde nada, né? É um cara, com perdão do que eu vou dizer agora aos nossos espectadores e ouvintes, é um cara um pouco mais aprumado do que o Carlos e do que o Jair Renan. O Jair Renan não tem nem idade para concorrer, mas o Flávio poderia se passar por uma figura que dialoga um pouco mais com a direita mais tradicional, né? Tentar pelo menos, e o Bolsonaro não precisava abrir, porque no momento que o Bolsonaro não for candidato, estiver preso, e a direita, e ele ungir um outro candidato de direita, ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle sobre esse eleitor mais conservador, mais reacionário. Ele está passando o bastão para outro, e ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Eu acho que esse movimento a gente vai ver de uma maneira mais clara, Juliano, depois do julgamento que a gente tem marcado aí no dia 2 de setembro. Aí a gente vai ter também o movimento dos bolsonaristas no dia 7 de setembro. Eu acho que a partir daí esse cenário vai ficar mais claro também. E lembrando o que se comenta, né, isso vazou na imprensa, na grande imprensa, de que a avaliação da própria direção do PL, Valdemar Costa Neto, leia-se, e de parte desses governadores é que, entre aspas, Flávio Bolsonaro não aguenta o tranco. Tá? Isso está em alguma matéria de algum dos jornalões, de que não aguenta o tranco. Quer dizer, porque desmaiou num debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro, ou mas porque não aguenta o tranco não é só nisso. É porque tem muito rabo preso. Tem. O Flávio é o Flávio da rachadinha. O Flávio tem relação com o miliciano no Rio de Janeiro. O Flávio é amigo do Queiroz. O Flávio que homenageou o Adriano da Nóbrega. O Flávio que vai ter dificuldade de explicar porque comprou aquela mansão em Brasília e quitou antes do tempo, com financiamento em banco público. O Flávio é uma candidatura difícil. A fantástica loja de chocolate dele também complica a situação, porque ali tudo está documentado. Era uma tremenda lavanderia, era uma loja de chocolate que todo dia era Páscoa. O movimento do caixa vendia como se todo dia fosse Sexta-feira da Paixão, vendendo Páscoa para o domingo de Ramos. Todo dia era Páscoa no movimento, no caixa. Ou seja, uma tremenda lavanderia, né? Exatamente. Juliano Medeiros. Olha, professor, muito bom o papo, mas eu preciso ir porque temos que receber ele, Rodrigo Viana. Garoto. Outro historiador. É historiador e um dos melhores jornalistas do Brasil. Sai historiador, entra historiador. No dia do historiador. Vou levar minha canequinha para você tomar minha água batizada aqui. Muito bom. Então, vamos Parabéns, fazer a nossa historiador. substituição. Boa, parabéns para nós. Obrigada, Juliana. Valeu, a gente pessoal, se até vê quinta. em breve, até quinta-feira. Rodrigo Viana, boa tarde para você. Hoje você não se materializou na nossa mesa. Não, mas eu estava ouvindo ali, gostei muito. Todo dia era Páscoa naquela loja. Ali não era uma Copenhagen, ali era uma lavanderia, né? Meu Deus do céu. Não vou fazer propaganda, mas qual é a marca de lavanderia forte que tem aí? Tem essas Seven, alguma coisa aí? E aí você... Uma daquelas de Copacabana gigante ali, que Ou da Omo. lava a roupa de todos os hotéis de É a uma vez mistura só. de Copenhagen com a Omo, né? Total. Só sei que... Não, e era o Queiroz pagando o colégio dos filhos do Flávio, era o Queiroz sacando, era o Queiroz aquilo outro. É realmente uma candidatura que é frágil do ponto de vista de denúncia, não sei quanto tempo segura em pé. Sim. E outra, né? O Flávio Bolsonaro sair candidato para presidente é perder um senador, né? Porque o projeto do Bolsonaro... Acho que ele tem 8 anos, né? o Flávio... Acho que o Flávio não vence agora. Ele não seria... ele não seria candidato agora. Eu acho que não. Acho que ele passaria... Então pode ser. Porque o projeto deles maior é dominar o Senado. É partir para o domínio do Senado. Isso, como alerta sempre o professor Castro Rocha. Castro Rocha. E aí você podia tirar, porque eu acho que com um representante da família, o Tarcísio não vai. O Tarcísio é muito obediente nesse sentido. E fora que estão dizendo, Chico, amanhã sai uma pesquisa Quest, nova, né? Que vai trazer o Lula subindo mais um degrauzinho na recuperação que o Lula vem fazendo, né? Por quê? Porque os preços... Não é que os preços estão uma maravilha também, né? Quem vai ao supermercado sabe, mas
parou aquele horror que estava no final do ano passado, começo desse ano. Então os preços voltaram a se equilibrar um pouco, né? O preço da comida principalmente, e o ataque do Trump deu o discurso para o Lula. E as pessoas viram, será que nós vamos... Essa história de tirar o Lula, porque o Lula está ultrapassado, vamos tentar outra coisa no meio dessa confusão. Então isso fortaleceu a candidatura do Lula. E o Tarcísio, se isso se confirmar nas pesquisas, vai cada vez mais preferir o certo para não ir para o duvidoso, né? Uma candidatura a presidente. Mas ele está dando sinais muito dúbios, né, o Tarcísio? Um dia ele disse para os empresários no jantar, vou para presidente. No dia seguinte, para os evangélicos ou aqui no hotel em São Paulo, diz, não, eu prefiro apostar nas entregas que eu tenho para fazer em São Paulo, no segundo mandato para governador. Então ele mas é por conta desse equilíbrio, porque a família Bolsonaro diz, voto só no Bolsonaro. Então ele não quer ultrapassar tanto, né? Ele está nesse equilíbrio ainda, né? Tentando buscar esse equilíbrio. E mesmo para ser candidato a governador, é bom para ele ser um candidato a governador com um pé no bolsonarismo, que isso o interior de São Paulo garante a eleição, uma reeleição. Sem dele. Bolsonaro ele nem se reelege. Sem bolsonarismo ele perde, inclusive, para governador. Ele precisa mesmo do Bolsonaro. Então ele vira um Dória, vira o segundo Dória. Vira um Dorinha. E esse pé em cada canoa também nos lembra a figura do Kassab, aí, que é o especialista em ficar com um pé em cada canoa. O Kassab é um polvo, 200 braços em todas as canoas do mundo. É uma centopeia. O que tiver de governo, ele está dentro. É isso aí. Prefeitura, E Rio Grande do Sul, onde tiver governo, ele tem uma cadeira lá e uns negócios. É impressionante. Agora, gente, agora há pouco a gente estava comentando, o Chico Sá junto com o Juliano Medeiros, sobre esses projetos a respeito de adultização e de regulação das Big Techs também. Esse é um dos assuntos que a gente vai ter discussão hoje no Precisamos Conversar. Esse fenômeno do Felca, os desdobramentos também que levou da denúncia contra um dos personagens que foi preso, né? O Ítalo Santos foi preso recentemente. E tem umas outras pautas curiosas no Precisamos Conversar. Minha gente, tem a moda da chupeta para adultos. Gente, para com isso. Isso aí antigamente era só no carnaval, né? Uma vez por ano. Era clássico do carnaval, né? Hoje de manhã, o William De Luca quebrou completamente a Vivian Mesquita porque apareceu no encerramento do jornal. Com a chupeta caracterizado. Para dar essa notícia. Exatamente. É coisa de William De Luca, né, minha gente? Porque depois ele trouxe no Rolê ICL, a gente vai ter no Precisamos Conversar hoje, falando a respeito disso. Tem também uma outra história, olha, esse Precisamos Conversar, eu acho que está edição de colecionador, porque vai ter o caso do pastor também. Pastor de calcinha. Sabe o pastor da calcinha? Investigador. Porque ele investiga, né? Ele investiga. É o Sherlock de calcinha. Nunca vi o Sherlock Holmes de calcinha, mas também não. Mas tudo bem, enfim. Acontece. Novos tempos. E não teria nada, porque é um representante da extrema-direita, não teria nada se não fosse um cara que passa o dia inteiro pregando da maneira mais moralista do mundo. Os bons costumes e a família tradicional. Os bons costumes, a família, etc. Só é notícia porque ele prega o contrário. Senão, não ia entrar na pauta de ninguém. Cada um cuida da sua vida, da sua calcinha. Cada um cuida da sua calcinha. Falando em... Não é bem Cada um calcinha, sabe onde mas a calcinha roupa. aperta, desculpa, fala. Falando em roupa, não roupa íntima, também um assunto que vai ser discutido ali são as roupas que usa o Zelensky, da Ucrânia. Eu acho interessante. O Zelensky é uma espécie de Dória da Ucrânia, Isso. Né? Calça apertada, falando em calcinha, calça apertada. O Zelensky é um Dória que foi pra guerra. Tentar entender que mensagem que ele quer passar, né? Quando ele aparece em eventos oficiais com essas... Agora ele foi de roupa mais social, né? Pro último encontro com o Trump, né? Meio um blazer ali que parece meio uma coisa militar também, né? Também, meio estranho. Não é um paletó, não é uma roupa normal da política, né? Como estavam vestidos todos os outros. Bom, já deu pra ver que tá imperdível, né? Tá muito bom. Tem muita coisa boa pra gente acompanhar na conversa hoje do Precisamos. Da chupeta à calcinha. Da chupeta ao Sherlock de calcinha, como disse Chico Sá aqui. A gente acompanha hoje com a Juliana Baroni, a Sucena, a Márcia Tiburi, e a Sara Zara. E você pode entrar no grupo, o icl.com.br/precisamos conversar também, para receber as novidades do Precisamos. Vamos voltar a falar sobre Brasília, hoje dia na Câmara dos Deputados, bastante movimentado hoje. E quem está lá é ela, claro. Já anunciei no começo do programa que a gente ia conversar com Heloísa Vilela. Boa tarde para você, querida.
Boa tarde, pessoal. Pois é, um dia atípico aqui, mas muita votação, nem todas muito importantes, mas algumas fundamentais, né? Porque tem aí esse projeto que está todo mundo, em princípio, interessado em aprovar e ficar bem com a opinião pública, que é o projeto de regulamentar as Big Techs no que diz respeito a crianças e adolescentes. Aliás, esse aí ninguém se opôs. Elô, aprovou agora a Câmara dos Deputados, agora há pouco a gente deu essa notícia aqui, a urgência dessa votação. Aí o mérito fica para amanhã. A gente tem uma fala aqui da líder da bancada do PSOL na Câmara, que é a deputada Thalira Petroni, falando sobre a dificuldade deu um trava-línguas aqui. Driblar a extrema-direita nesse assunto, porque quer alegar censura, mas também, importante, não está conseguindo muito emplacar essa história, porque a urgência, né, e o termômetro da discussão está se impondo. Então vamos ouvir a fala da Thalira, na sequência a gente volta a conversar com o Elô. Vamos lá. A extrema-direita quer proteger as Big Techs, proteger as plataformas que não desejam ser responsabilizadas. E eu acho que quem defende a democracia brasileira, quem defende as famílias e as crianças, entende que está mais do que urgente dar um passo no nosso país, não só no avanço do PL 2628, como ali na frente na regulamentação das plataformas. Tudo é regulamentado no Brasil. Por que as plataformas não vão ser? Aí, Elô. Ela tem um ponto fundamental. Tudo é regulamentado no Brasil. Por que as plataformas não serão? Não existe motivo algum no mundo para dizer, não, esse pessoal aí a gente não mexe, eles fazem o que eles quiserem, sem lei, sem ordem, sem nada. Claro que não, né? Agora, ela falou isso, que a extrema-direita estava resistindo, ao sair da reunião do Colégio de Líderes, hoje, por volta de 13h, 13h30. E naquela reunião ficou claro que o pessoal do PL fez uma certa oposição, querendo chamar de censura, mas pelo visto a pressão foi grande e eles acabaram não colocando nenhum tipo de oposição aqui para votar o regime de urgência. Vamos ver o que eles vão falar amanhã durante essa sessão especial, essa reunião especial que vai ter aqui na Câmara, onde 2 representantes de cada partido vão poder falar, inclusive um representante da Meta, eu soube que vai falar também. E depois desses discursos todos, vai haver a votação. E a expectativa é que o projeto seja aprovado com a maior tranquilidade. Vamos ver se alguém do PL vai se opor, mas parece que não, né? Agora, amanhã a gente vê na votação o que eles vão fazer. O importante é que não está dando tempo a extrema-direita emplacar a tese da censura. Eles conseguiram. No PL lá no 2630, esse é o número? Que era o da relatoria do Orlando Silva. Eles conseguiram, emplacaram. E aí o Arthur Lira retira e diz que na volta ele compra. Na volta ele... Nunca mais. Ia criar uma comissão, etc. Nunca mais. Agora esse, nesse momento, sob o calor, o efeito do vídeo do Felca, ou nunca mais. Não será mais nessa legislatura. Então, é o que eu observo, Elô, que não está dando tempo à extrema-direita conseguir passar para a população que é censura. Não dá tempo sequer explicar. Que aí já vem outro Jornal Nacional com um massacre em cima deles e eles não estão conseguindo se explicar nesse sentido, né? Ô Chico, e acho que o medo deles é criar um precedente. Eu falo deles, Elô, já passo para Elô, eles a extrema-direita, né? Então você consegue regular porque são as crianças brasileiras atingidas aí por essas redes de pedofilia. E se você conseguir regular para esse caso, você pode regular para outros assuntos. Então você abre um precedente e mostra, vamos ver se é possível. E eu acredito que seja possível, né? Então, se as redes sociais forem obrigadas a cumprir a regulação para proteger as crianças, por que não fazer também para proteger a democracia brasileira? E aí esse é o medo da extrema-direita, por isso que ela está contra, já de olho no ano que vem. Acho que é por aí, né, Heloísa? Eu acho que sim, Rodrigo, e não é no ano que vem, não, é no mês que vem, porque o governo vai enviar 2 projetos de lei para ampliar essa regulamentação, né? Então vai entrar pelo lado da fraude, dos golpes. Quem é que vai ser contra defender os idosos que caem em golpes da internet? Acho que ninguém, né? E por aí vai. Então, o projeto é bem mais amplo. Agora, hoje eu ouvi uma preocupação também grande com o seguinte: o Supremo Tribunal Federal já
tomou algumas medidas, já regulamentou parte dessa história e fez um projeto, adotou medidas que são consideradas muito boas, muito eficientes. Então, a preocupação é que o governo tome cuidado, não se afobe ao apresentar esses 2 PLs que estão vindo por aí logo, para não entrar em confronto, em contradição com nada que o STF já fez que está bem feito, né? Então essa é uma preocupação, mas o governo vem trabalhando nisso já tem um tempo e vai aproveitar esse momento positivo para apresentar essas 2 propostas. Isso não deve demorar, eu imagino que até o fim da semana que vem essas 2 propostas já estejam aqui na casa. E além disso, vocês sabem, tem quase 80 projetos que falam sobre esse assunto circulando aqui na Câmara ao mesmo tempo. Então esse grupo de trabalho vai ter aí 1 mês ou 2 para unificar tudo isso e juntar o que tem de melhor e apresentar. Então tem muita coisa para acontecer ainda nessa área. Porque muita gente vai querer faturar também com a imagem na eleição, né? Olha, eu ajudei a proteger as crianças naquele projeto importante, naquele momento e tal. Então todo mundo vai ter que emplacar uma linha ali no projeto. Para dizer, teve um dispositivo que é meu ali nessa lei, né? É isso. Tem uma pergunta que eu queria fazer para Elô, que é, no meio dessa história toda, quando a gente teve um motim bolsonarista, uma preocupação grande com um projeto que é uma prioridade do governo, enfim, e da população brasileira, na verdade, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E essa reunião que teve hoje com o Hugo Mota, né, Elô, terminou sem uma definição para quando esse projeto vai ser votado. Só que o Lindbergh Farias, o líder do PT, né, no governo, ali na Câmara, na verdade, perdão, o líder do PT na Câmara, ele tem ficado bastante em cima com essa história. Então, ele disse que o governo espera levar esse tema para o plenário, conseguir levar nessas negociações antes do dia 2 de setembro, que é o dia que está marcado o julgamento do Bolsonaro e do núcleo crucial ali da trama golpista. Então, tem até uma previsão do Lindbergh, a gente vai assistir um vídeo dele agora, de que depois disso pode aumentar uma tensão entre os poderes, enfim, justamente por conta do julgamento do Bolsonaro. Então vamos assistir esse vídeo e a gente volta a falar sobre isso. Vamos lá. A gente está fazendo um esforço grande de votar um mérito também antes do dia 2. Porque dia 2, pessoal, começa o julgamento do Bolsonaro no Supremo. Vai ter um acirramento da crise. Inclusive, toda a argumentação nossa contra um momento inoportuno para votar esses projetos, outros, é que a gente não pode, num momento como esse, acirrar a tensão entre as instituições. Nós estamos vivendo um momento, de fato, de tensão. Nós não queremos aqui compactuar com qualquer discurso de que o Supremo, como falaram alguns deputados, chantageia deputados, os deputados estão de joelhos. Isso é, para nós, uma falsidade, é falsificação da verdade. Então, o que a gente quer essa semana, e o nosso esforço, é que depois de tudo que a Câmara viveu, a gente discuta a vida das pessoas, a proteção de crianças e adolescentes, isenção de imposto de renda, INSS, qualquer outro assunto que tenha a ver com prerrogativas parlamentares, discussão de foro, anistia, não deve ser feito nesse momento. Acho fundamental, Elô, os pontos que o Lindbergh coloca. Reunião... agora deixa eu desembrulhar para vocês, porque tem muito mais coisa aí subentendida, né? Essa reunião do Colégio de Líderes hoje teve uma discussão forte a respeito desse projeto que quer tirar o foro privilegiado dos deputados do STF e jogar para a primeira instância. Eles serem julgados na primeira instância porque consideram que na primeira instância eles têm muito mais poder de pressão para se livrar de certas acusações. E ainda por cima, tratar como prerrogativa da Câmara dos Deputados permitir que deputados sejam processados ou não. A Câmara teria que dar uma permissão para eles serem investigados e processados. Então o Lindbergh nessa reunião deixou muito claro, acho que não é hora da gente defender que deputado seja acima da lei. Isso vai pegar muito mal junto à população. E acontece que ele se viu em uma situação que ele não esperava, com a grande maioria dos demais líderes
dos partidos a favor da votação desse foro privilegiado, que é uma pauta do pessoal que fez o motim. É uma maneira de premiar esse pessoal em vez de punir. Isso tudo foi dito na reunião. Bem, o Hugo Mota, ele ouve todo mundo e ele não diz qual vai ser a pauta que ele vai anunciar. Ele vai embora da reunião e coloca a pauta no sistema da Câmara depois. E foi para surpresa de muita gente que ele não colocou a urgência do projeto de isenção para quem ganha até 5 mil. Quem relata esse projeto é o Lira, Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Bom, guarda essa informação. Quem foi que costurou o acordo, supostamente o acordo, para que fosse pautada essa história do foro privilegiado e o pessoal saísse da mesa da Câmara? Arthur Lira. Porém, o que acontece? Como o Mota não botou nenhum dos dois projetos para a pauta, a perspectiva que se tem agora é que ele coloque, sim, em regime de urgência, mas coloque todos dois. Como quem diz, estou dando uma coisa para um lado, estou dando uma coisa para o outro. Na verdade, são dois projetos de Arthur Lira, tá? Então, eu acho curioso que ele tenha toda essa força. Agora, além disso, o Mota vem tentando, de certa forma, se distanciar e se estabelecer como o verdadeiro presidente da Câmara. E o que ele fez entre ontem e hoje? Ele afastou 7 diretores, o diretor geral da Câmara, o diretor de recursos humanos, o diretor de projetos, são 7 diretores. Todos afastados, o diretor-geral é o que mais manda aqui dentro, controla o orçamento e é o cara que manda em tudo, digamos assim. E era uma pessoa indicada pelo Arthur Lira. Toda essa diretoria era indicada pelo Arthur Lira e ele tomou posse em janeiro e nunca mudou. Mudou de ontem para hoje. Eu acho que é uma informação relevante. Conversei com parlamentares que me disseram, só posso dar uma interpretação para isso. Tentativa de se afastar e de se fortalecer e dizer que quem manda aqui na casa é ele. Um primeiro passo um pouco mais forte. Agora, ele precisa tomar uma providência com relação a esses que promoveram o motim. Ele não pode deixar isso ir adiante, o pessoal todo que questionou a autoridade dele, e deixar passar como se não fosse importante, né? Então isso vai ter que ser resolvido. Vamos ver que encaminhamento ele vai dar. Mas a expectativa é sim que se vote a urgência em breve desse projeto da isenção de 5 mil, mas que ele entre na pauta junto com esse projeto do foro privilegiado. Então, vamos ver o que o Hugo vai fazer. Ele marcou reunião do Colégio de Líderes para amanhã e para depois de amanhã. Serão 3 reuniões do colégio essa semana. A gente falava agora há pouco, Elô, Rodrigo, e conversava com o Chico e Juliana Medeiros sobre esse projeto de mudança no regimento interno, justamente porque foi uma desmoralização e tem o projeto da adultização também. São propostas que podem melhorar a imagem do Hugo Mota, enfim, perante a sociedade, perante os demais deputados também. Essa informação que a Elô traz é relevante. Será que é um ensaio para tentar mostrar que tem personalidade própria, que também manda? Você olhando para o Hugo Mota, você não vê muita inspiração para isso, né? Eu não acredito, não dá para acreditar muito nisso. Né? Mas o cara varreu ali os diretores, que é um sinal. O próprio projeto do Arthur Lira não tem entrado, ele é o relator do projeto, ao meu ver, dos mais importantes dessa legislatura, que é a isenção para quem ganha até 5 mil. Não entrou ainda. Mas Chico, você vê, não entrou, mas a Elô dá a informação de que o Hugo Mota pode botar 2 projetos que passam pela caneta do Arthur Lira. Então, de um lado, ele sinaliza que tira os indicados pelo Arthur Lira em cargos internos e de outro lado dá uma belíssima recompensada, mas cria um problema para o governo, porque colocar ao mesmo tempo os 2 projetos em votação, o de isenção até 5 mil e de mudança do foro privilegiado, você dá uma arma para a extrema-direita também, que está querendo essa mudança do foro. E eu acho uma doideira isso, porque ao longo da história sempre a ideia de você colocar deputado para ser julgado no Supremo Tribunal Federal é não deixar o representante do povo tá sob pressão, às vezes, de um juiz lá no estado dele, que pode ser de uma família, adversário e tal. Por isso que é no Supremo, né? Porque ele exerce.
Então, se você vai voltar, agora eles querem inverter tudo e jogar para a primeira instância, porque a conjuntura, você tem um Supremo Tribunal Federal mais duro contra a direita, contra o centrão. Ah, mas isso daqui a pouco volta de novo. Enfim, é uma decisão completamente casuística, né? Então, não dá para comparar os dois projetos. Um é um projeto estrutural, de isentar quem ganha até R$5.000, justiça tributária, de fazer justiça social através dos tributos. E outro é uma malandragem parlamentar para tentar, nesse momento, salvar a pele de muitos parlamentares que estão em choque com o Supremo, entre outras coisas, porque é o Supremo é que está botando o limite na questão das emendas. Fala, Elô. Isso. E mais, esse projeto do foro não é só passar para a primeira instância, como eu falei agora há pouco, é proibir investigações e processos contra deputados se a Câmara não permitir. Isso é um absurdo, isso não existe. Todo mundo aqui dentro sabe que isso vai parar no Supremo, porque vai ter gente contestando a constitucionalidade, porque afinal de contas ninguém está acima da lei nesse país, supostamente de acordo com a Constituição. Então isso vai parar no Supremo e vai ser mais um motivo para esticar a corda com o Supremo, que no fim das contas é isso que eles querem. Esticar essa corda. Elô, tem um outro termômetro aí do Congresso que eu queria entender com você, que foi a saída do Hugo Motta para almoçar com o presidente Lula. E acho que tem sido um esforço um tanto quanto conjunto, né? O Hugo Motta também, depois de tudo que aconteceu, está tentando retomar, dando alguma sinalização para o governo federal também. Nesse almoço estava o líder do Republicanos na Câmara, o deputado Gilberto Abramo, e também o único ministro do partido no governo, que é o Silvio Costa Filho. Ele é de Portos e Aeroportos. Então, eu queria entender, Elô, porque o governo já se reuniu com outras lideranças também de outros partidos do Centrão, PSD, MDB, União Brasil também. Como é que foi? A gente tem algum indício, alguma apuração de como é que foi esse almoço do presidente Lula, né? Qual que foi o cardápio de discussão ali, que é o que a gente quer entender do presidente Lula com as lideranças. Não tem até a imagem da saída do encontro, ou você vai deixar isso para depois? Não, vamos trazer também as imagens. Tem imagens, parece que teve um empurra danado, né, Elô? Você estava lá, acompanhou com a equipe lá do ICL, é isso, Gabi? Temos aqui, vamos lá. Então, são dois assuntos diferentes. Eu gravei as imagens dele saindo, mas depois a gente fala do almoço com o Lula, então. Vamos nessa, vamos dar uma olhada, então. Vamos abrir espaço, vamos caminhando. Vamos caminhando. Bora. Vocês estão me atrapalhando, velho. De uma maneira assim... A gente viu aqui as imagens, vocês viram o que aconteceu ali, né, com o jornalista... o jornalista Manuel Marçal, que foi, você viu, o segurança abraçou ele, realmente puxou. Um absurdo. Agora, eu vou perguntar para vocês por que isso acontece. Por que essa situação acontece? Porque o presidente da Câmara, ao deixar a reunião de colégio de líderes, ao invés de fazer o que demais lideranças de partidos fizeram, parar 5 minutos, dar alguma satisfação para a sociedade a respeito do que foi a reunião, não, ele sai decidido a não falar com ninguém, como ele costumeiramente faz ao sair da reunião de colégio de líderes. E eu, na minha humilde opinião, acho que ele tinha mais que parar e falar e dar satisfação à sociedade do que estava acontecendo a portas fechadas. Esse é o papel dele. Agora não, botou a segurança para fazer um papelão desse, agredir um jornalista, porque, na verdade, agrediu todo mundo, porque eu só filmei tudo porque eu não aguentei ficar naquele bolo de tanto pisão que eu levei, empurrão. Então eu saí e fiz a imagem de longe e, por acaso, peguei toda a cena com o Manuel Marçal, que foi agarrado praticamente pela segurança. Olha, tem necessidade disso? Não. Bastava ele dar 2 minutos de entrevista para a imprensa e dizer, olha, mais que isso não posso dizer, obrigada, tchau. Bastava. Mas não, ele resolve fazer isso, né? Desastre por isso, falta de organização. Fala 5 minutos, está resolvido, né?
Cenas de jornalismo explícito. A gente Total, não, saudade nenhuma desse arranca-rabo aí. Pô, cotovelada na boca, é horrível. Já tomamos muito, né? Pô, caramba. E é num momento político, é isso que ela falou, né? Que ele tem que dar uma satisfação à sociedade. E estava nessa reunião a portas fechadas, foi logo na sequência que ele foi almoçar com o presidente Lula, tentando fazer essa negociação, essa costura ali com o governo. Enquanto isso, a gente fica com apuração só de bastidor da imprensa, porque uma fala oficial do Hugo Mota mesmo a gente não teve, né, Lu? Não teve, e é totalmente desnecessário isso, ele podia muito bem dizer, e a sociedade tem o direito de saber o que estava sendo decidido naquela reunião. Mas, enfim, ele saiu apressadamente para almoçar com o presidente Lula. Pelo que eu ouvi, Gabi, quem estava com ele era o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. E participou desse almoço, não é o primeiro almoço, e é isso que eu queria colocar em contexto aqui. Não é o primeiro almoço, a primeira reunião que o presidente Lula faz com partidos da suposta base aliada, né? Na semana passada foi o Kassab. Antes dele foi o Rueda, do União Brasil, que agora está numa federação com o PP. Inclusive, eles estão lá no Centro Ulisses Guimarães, nesse momento, fazendo uma grande reunião dessa federação. O que acontece, né? A gente tinha, vocês vão lembrar, quando teve aquele áudio que o ICL mostrou do Ciro Nogueira naquela reunião com o mercado financeiro, a Faria Lima, eles já estavam dando o presidente Lula como a caminho do ocaso político, como se ele estivesse terminando a vida política dele, ele ia perder a eleição, não ia ser candidato e já era, né? Acontece que nos últimos meses mudou tudo. As pesquisas mudaram, a tendência de alta do presidente Lula continua firme, vai sair uma pesquisa agora da Quest que deve confirmar essa tendência. E isso muda todo o cenário político. Isso deu ao presidente Lula a possibilidade de voltar a negociar com esse centrão, que vocês, como vocês muito bem sabem, não se movimenta de acordo com ideologia, projeto político, nada desse gênero. Se movimenta de acordo com a perspectiva de poder. E se a perspectiva de poder voltou a estar com o presidente Lula no Palácio do Planalto, eles estão repensando as contas que eles fizeram. Aparentemente, eles erraram no raciocínio ou saíram cedo demais com as contas, porque ainda tem muita água para rolar na política brasileira. E como o Rodrigo estava falando agora há pouco, houve sim uma mudança na inflação dos alimentos, houve uma mudança gigantesca na discussão a respeito da soberania nacional. Então, isso tudo mudou o quadro político e esses que estão sempre vendo para que lado o vento vai soprar para seguir o caminho do poder, estão recalculando, reconversando, pensando melhor. E o presidente Lula, que obviamente é um cara espertíssimo e muito conhecedor da política brasileira, achou que era hora de começar a conversar novamente com esse pessoal e, de alguma maneira sutil, é óbvio, deixar claro que talvez essa seja a hora deles se posicionarem, porque se eles não se posicionarem agora, eles podem perder o barco do poder que vai caminhar rumo às eleições de 2026. O Ciro Nogueira comemorou cedo demais, né? Ele vendeu um cenário ali para o mercado financeiro muito cedo, ele foi muito precoce e o próprio passa por dificuldade nas pesquisas da eleição no Senado. No Piauí. Ele está em terceiro lugar, às vezes aparece em quarto e está com a candidatura a perigo. Cantou muito cedo a bola, achou que estava liquidada a fatura e o que a gente vê por aí é outra parada, né? Ô Chico, eu me lembro bem que no primeiro semestre, quando aconteceu isso, né, então teve a votação lá do IOF, derruba o projeto do governo, parecia que o governo tinha acabado, eles tentaram criar um clima, Elô, Gabi, esse governo já acabou, é fato consumado, aí vai o Ciro Nogueira no encontro com o pessoal do mercado e diz, acabou para o Lula, temos até que tomar cuidado, porque o governo não pode acabar de uma vez, nós não podemos atacar tanto assim, uma arrogância. O cálculo era não deixar Lula acabar de uma vez. Deixar sangrando. E aí eu lembro que a gente falou aqui, já ouvimos essa história pelo menos outras 2 vezes.
No mensalão, eu lembro tanto disso, eu trabalhava numa emissora grande, a Elô também, e dentro da redação só se falava isso, em 2005. O Lula acabou, não tem chance, nem candidato à reeleição vai ser em 2006. Aí o Lula ganha a reeleição em 2006. Depois o Lula foi preso, também. O Lula acabou, o PT acabou. Não acabou, voltou e ganhou a eleição. E agora, essa aqui foi a pior, né? Porque os outros até a gente podia entender que havia realmente motivos para achar que estava difícil a situação para o Lula. Mas nessa vez aqui ele torceu muito cedo, né? A situação não é fácil, vai ser uma eleição apertada, mas o Lula volta a ter condições de ganhar. E em momento nenhum ele deixou de ter. Era uma oscilação normal dentro de um governo que o Ciro Nogueira tentou vender como um fato consumado e perdeu a aposta. Até esse momento perdeu. Você pega o cenário, o que temos pela frente. O Bolsonaro fora da disputa. Se o Tarcísio também não firma a candidatura dele, adeus, esse centrão todo corre para o Lula. Aí vai ficar talvez o Ratinho Júnior como um candidato para cumprir tabela, para se construir para 2030, talvez. Mas aí não leva o Centrão, que o Centrão quer movimentar a máquina financeira deles agora, né? E aí vai ter uma candidatura, vocês estavam falando mais cedo, a Elô, não sei se quer comentar esse tema, mas estavam falando aqui mais cedo no começo do N2, né, Gabi? Você vai ter uma candidatura da família Bolsonaro, que deve ser o Flávio ou a Michele, e você vai ter uma ou duas candidaturas desses partidos de direita, não é nem central, é direitão mesmo, que é o Zema pelo Novo, o Caiado, talvez, pelo União Brasil aí, né, Elô? Então... o Caiado pela Federação União PP. Exatamente, que hoje, inclusive, se oficializou, né, e é a maior bancada, tem força, ninguém está dizendo que eles não tenham força, mas o cenário político, como disse aqui o Chico, mudou e eles comemoraram, acho que antes da hora, acabou o governo do Lula. Acabou coisa nenhuma. É um governo que está enfrentando as dificuldades e que tem toda a chance de ganhar a reeleição no ano que vem. Vai ser uma batalha dura, isso a gente não tem dúvida, né? Não sei se ela quer comentar também, mas aqui, já que a gente estava falando de Tarcísio, Rodrigo, ele até foi, acho que o principal alvo desse ataque do Eduardo Bolsonaro, que foi para as redes sociais, né? E também esse post do Eduardo Bolsonaro falando, nossa, mas o único candidato para mim é o Jair Bolsonaro. Eu só voto no Bolsonaro. Eu vi no Bolsonaro e tal. Foi um ataque bastante claro. E, enquanto isso, o Tarcísio está assim, já em campanha. Ele foi até num evento com evangélicos, sabe? Fez um discurso. Então, mas deixou na dúvida se é campanha para presidente ou para governador. No fim de semana, ele deixou parecer que ia ser candidato a presidente. Né? Fala, Elô. Fale. Eu não acredito de forma alguma que o Tarcísio vai sair candidato a presidente. Não acredito. A não ser que o quadro mude completamente e o presidente Lula despenque nas pesquisas. Caso contrário, ele não vai abrir mão do cargo de governador de São Paulo, né? O cargo assim mais importante do país depois da presidência, cargo executivo, né? Ele não vai largar isso com o risco de perder para o presidente Lula e ficar sem mandato, ficar sem nada. Acho impossível. Vai queimar um trabalho, né, uma carreira política, abandonando sem terminar o mandato no governo de São Paulo? Não, gente, não acredito. Cada vez acho mais impossível, só na cabeça da Faria Lima mesmo. Por isso até que está com os pés, um pé em cada canoa, como a gente estava comentando aqui. A gente vai, Elô, se despedir de você e desejar um bom trabalho aí em Brasília. Elô continua lá no Congresso Nacional e volta com a gente a qualquer momento com novidades. Valeu, Elô. Valeu. Boa noite, querida. Tchau, pessoal. Até amanhã. A gente volta a falar em breve com a Elô e vale a pena, claro, que a gente está falando sobre extrema-direita, reforçar que a gente tem uma aula no final desse mês com o Daniel Ziblatt, que é coautor de Como as Democracias Morrem. Então, dia 28 de agosto, 8 horas da noite, é o dia que a gente vai assistir a aula junto com o Eduardo Moreira, entrevistando o Daniel Ziblatt, que é professor em Harvard também, vale a pena dizer aqui, e tem um conhecimento bastante profundo de como é que funciona a extrema-direita no mundo, como é que essas democracias elas são fragilizadas por todos esses agentes. Então, vamos acompanhar, vai lá em sln2.com.br, deixa o seu e-mail, ou então você vai aqui na tela, a gente tem o QR Code do nosso lado esquerdo, aqui mais para baixo um pouquinho, no canto esquerdo da tela, você aponta o seu celular e deixa também o seu e-mail para poder acompanhar a aula de graça
Então é gratuito e também é online, é super fácil. Deixando seu e-mail, você recebe o alerta da nossa equipe aqui do CL de que a aula está começando. Como as democracias morrem? Com um governador de um estado importante colocando o bonezinho do chefe do império atacando o Brasil. Assim as democracias morrem muitas vezes. E dizendo que o presidente Lula precisa dar uma vitória ao Trump. Hoje ele falou Permitir que o Trump triunfe sobre o Brasil. Triunfar, as tarifas já triunfou. O que ele quer mais? Que acabe com a economia do Brasil? Provavelmente. Ele está quase adotando aquela velha máxima do Juraci Magalhães, no começo dos anos 60, que dizia que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Não é por aí, né, Tarcísio? Você vê que a direita brasileira sempre teve isso, né, Chico? Até num período democrático, né? Essa frase vinha ali na época da Guerra Fria. A direita, o Juraci, acho que era da UDN, né? Era líder da UDN e dizia isso. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. É o que diz o Tarcísio, é o que diz a Faria Lima, é o que diz os representantes dessa direita. Completamente desconectada da realidade, né? Totalmente. Faz o menor sentido. Falando em Estados Unidos, vamos falar a respeito desse assunto. A gente tem novidade sobre esses ataques dos Estados Unidos contra o Brasil, mas especificamente contra o Alexandre de Moraes e não só personalizando essa história contra o nosso judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal. O governo dos Estados Unidos fez uma publicação nas redes sociais do X, chamando o ministro Alexandre de Moraes de tóxico. Ele disse o seguinte, essa postagem que você vê aí na sua tela, abre aspas. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das consequências graves de violá-las. Pessoas dos Estados Unidos estão proibidas de fazer transações com ele e pessoas de fora dos Estados Unidos devem agir com cautela. Aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções. Fecha aspas, então, uma ameaça aqui que o Flávio Dino responde, né? Ele diz que os brasileiros não podem ser afetados em território nacional por leis ou decisões estrangeiras, reafirmando, então, a soberania brasileira. E ele diz também que esse tipo de ordem, justamente, é ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes do Brasil. Jamil Chad está chegando para comentar com a gente essa história. Jamil, é mais um ataque bastante direto ao Alexandre de Moraes, mas é interessante que dessa vez quem responde muito prontamente é o Flávio Dino. Na verdade, até aconteceu o contrário. Foi o Flávio Dino que fez a primeira ação. A respeito da Lei Magnitsky, né? Boa noite. Exatamente. Blindando, perdão, boa noite a todos. Estamos aqui na correria da... Imagina, Jamil, eu que te chamei já perguntando. Isso. Não, você falou, e eu até combinando com o Rodrigo. Isso aí, ó. Que é tão lilás. É o lilás. Lilás pela democracia. Às terças usamos lilás. Agora, o que aconteceu? O Flávio Dino, então, foi lá e basicamente tomou uma decisão usando um outro caso, justamente sobre Brumadinho, sobre Mariana, etc., e, claro, puxando para a questão da extraterritorialidade. Não um tribunal internacional, ou um tribunal estrangeiro, perdão, não é um tribunal internacional, um tribunal estrangeiro, no caso americano ou de qualquer outro lugar do mundo, não pode tomar uma decisão que seja válida em território brasileiro sem que ela seja homologada pelo STF. Parece tão óbvio. Parece tão claro tudo isso, né? Que você fala, bom, em que outro lugar do mundo seria assim? Não, nenhum outro lugar do mundo. Bom, mas qual é o grande problema? O problema é justamente com a Lei Magnitsky, que então impõe a autoridades estrangeiras sanções que acabam afetando a vida financeira ou até mesmo em outros aspectos daquela pessoa em diversos países ou, na verdade, de forma muito profunda. No caso, com os bancos, com cartão de crédito, etc, etc. Muito bem. O que acontece? O governo americano vai lá e responde ao Flávio Dino dizendo, não, olha, Alexandre de Moraes é tóxico, mas esse tóxico a gente precisa entender o que significa. É tóxico para as empresas americanas. Então, por exemplo, o Chico, que tem o seu conglomerado lá nos Estados Unidos, se ele fizer um acordo, um contrato, vender ou comprar, ou qualquer tipo de negociação com Alexandre de Moraes
que está sob sanção, ele, as empresas dele nos Estados Unidos sofrerão, portanto, multas e até, eventualmente, uma expulsão do mercado americano, claro, por conta dessa relação dele com Alexandre de Moraes. Então, é, obviamente, uma tentativa de dizer para as empresas americanas, inclusive para as empresas brasileiras, Gabi, dizendo, olha, não cheguem perto de Alexandre de Moraes, porque ele é tóxico. Se você fizer qualquer relação com ele, você não terá o direito de ter relações comerciais, econômicas e financeiras no mercado americano. Claro, é uma ameaça seríssima, sem dúvida nenhuma. Para uma empresa, é aquele momento que você vai dizer, bom, será que eu mantenho aquele cliente ou aquele contrato, ou eu mantenho o mercado americano aberto para os meus negócios? Né? Então, obviamente, é um dilema que as empresas são colocadas. Mas a questão vai um pouco além do que isso. Né? No fundo, aqui o que a gente está lidando é com a soberania nacional, é com a independência de um país. Agora, eu fico me perguntando, a empresa que optar, e eu vou entender os acionistas, porque estamos num mundo capitalista, vão dizer, não, calma aí, nós não podemos ter negócios com Alexandre de Moraes porque precisamos preservar os nossos interesses no mercado americano. Muito bem, economicamente faz todo sentido, mas esse banco jamais vai poder fazer uma publicidade no futuro dizendo o Banco dos Brasileiros. Mas como assim? O Banco dos Brasileiros, se você se dobrou a uma lei americana contra a democracia brasileira. Então, eu acho que está na hora, sinceramente, está na hora de a gente ficar muito de olho em quais serão essas empresas que, em nome do mercado americano, vão continuar de braços abertos para o mercado americano e vão, de alguma forma, abrir mão, basicamente, da democracia brasileira. Está na hora de a gente, inclusive, monitorar isso com muita atenção. E eu insisto, eu sei que o acionista vai querer, calma aí, como é que eu vou abrir mão do mercado americano? Isso representa 30%, 40% do nosso faturamento, etc. Muito bem, mas tenham em mente que, ao fazer isso, vocês estão contribuindo para minar a democracia brasileira. Que isso fique claro. Eu acho que quem pode ser afetado, né, Jamil, isso é uma preocupação, é o setor financeiro, né? Então, o Alexandre de Moraes não tem conta nos Estados Unidos? Não tem. Mas ele tem conta em bancos brasileiros. Eu não sei se é no Bradesco, se é na Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc. E esses bancos têm negócios nos Estados Unidos, subsidiários desses bancos. Bom, primeiro tem agências, né? Todo banco brasileiro grande tem agência em Nova York, em Manhattan, em Los Angeles, sei lá onde, mas tem, na Flórida, né? Segundo, tem fundos de investimento. E terceiro, em alguns casos, tem empresas subsidiárias desses bancos, ou seja, fazem parte do conglomerado, que podem ter até ação no mercado dos Estados Unidos. Então, podem ser sancionadas pelo governo dos... Seria uma violência brutal, mais uma, né? Já imaginou? Olha, Bradesco ou Banco do Brasil, vocês vão ser sancionados porque o Alexandre de Moraes tem uma conta lá que ele vai de vez em quando lá e saca R$500, então você não pode deixar o Alexandre de Moraes ter conta no Banco do Brasil, aí no Brasil, e por causa disso vamos sancionar o Banco do Brasil aqui nos Estados Unidos. Pode? Pode tudo, é um império. Pode tudo. Então esse é o medo dos banqueiros privados e também de setores de bancos públicos, mas que têm uma participação no mercado, Chico. Isso pode acontecer, tem esse risco realmente. Né? Tem, não, é tanto que você citou o Bradesco foi o mais medroso, né? Já falou logo, saiu na frente falando. Já correu ali para tentar fazer o serviço mais pro lado do Trump ali. Mas depois reviu um pouco a decisão arvorada, que eles chegaram a anunciar que iriam no embalo do que dissesse o Trump. Pois é, só que eles têm a matriz do Bradesco que é em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Não é em Los Angeles, né? Não é em Nova York. Então, como é que fica? E aí, o mercado, eles são grandes por causa do correntista brasileiro. Claro, do comércio brasileiro, das pessoas daqui. Da taxa de juros brasileira. Da taxa de juros. É isso, então. Só que na hora H eles vão se render à lei e à determinação. Não é nem uma lei nesse caso, né? É uma determinação do Poder Executivo lá dos Estados Unidos. Então é uma situação realmente bastante complicada. Eu entendo, né, que seja complexo para o gestor do banco, mas é isso. Mostra, quando a gente falava de imperialismo, as pessoas, imperialismo é coisa antiga, não existe mais. Tá aí, ó, tá em cima da mesa, didaticamente, o que é império, gente. É o ataque ao Alexandre de Moraes e agora nós vamos falar, acho que daqui a pouco também com o Jamil, essa questão da Venezuela, né, a ameaça à Venezuela, enfim, gravíssimo. Eu não sei se o Jamil também quer comentar sobre essa questão dos bancos, né, acho que ele fez uma menção de fazer sua intervenção também. Vai lá, Jamil.
Não, é só isso. O Rodrigo tem toda a razão. Esse é um império explicitamente colocando todas as suas garras, todas as suas ambições imperiais. O que nós estamos vendo aqui, e não é no caso brasileiro, mas é de uma forma geral, porque, claro, vocês têm acompanhado aí o caso de Alexandre de Moraes, mas eu posso te dizer que eu recebo todos os dias, isso eu não estou exagerando, todos os dias eu recebo uma atualização dos novos nomes de pessoas pelo mundo inteiro que passam a ser alvos da lei Magnitsky. Tá? Todos os dias o governo americano atualiza a lei com novos nomes. E aí você tem desde afegãos, passando por africanos, russos, enfim, gente do mundo inteiro. Né? Ou seja, a lei Magnitsky sendo usada e abusada justamente nesse caminho de um império que coloca de uma forma muito crua, muito explícita, que sim, o objetivo é defender os seus interesses e ponto final. Independente e doa quem doer. Ponto final. Agora, o que eu tenho insistido é que isso coloca, obviamente, um dilema. Um dilema para bancos, um dilema para um governo, um dilema para partidos políticos, um dilema para a imprensa, um dilema para o cidadão, que é, calma aí, então, em nome dos lucros deste ano, nós vamos, então, ceder? É isso mesmo? Tudo bem, como eu disse, eu sei que nós estamos num sistema capitalista, eu sei que os acionistas vão cobrar aquele gestor e dizer, calma aí, você não repassou ou não cumpriu a meta desse ano. Eu sei de tudo isso, não estou sendo aqui ingênuo, dizendo, mas está trocando. Não, eu não estou trocando, eu estou muito consciente disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero saber, daqui a 50 anos, quando os nossos netos lerem as histórias de 2025, a gente vai ter de colocar tais e tais empresas, tais e tais partidos políticos, tais e tais políticos optaram por ceder ao governo americano e não seguir a defesa do Estado de Direito e da democracia no Brasil. Mas tinha que entender os acionistas. Tudo bem, tá entendido. Só que eu já deixo aqui muito claro. Eu não consigo imaginar um banco, depois de ceder a isso, fazer uma publicidade, o banco dos brasileiros. Não vai dar. Vai dar pé, não. Não vai. Não vai dar. Excelente, Jamil, essa sua colocação. Eu queria até trazer um outro assunto aqui. Outro dia o Chico chamou atenção para isso também, que são as publicações que a Embaixada da China tem feito. E já fez um aceno muito claro ao Brasil e outros países sul-americanos também, de que apoia o Brasil e que vai estar ao lado do Brasil em qualquer situação, né, que necessite ali do apoio da China. Só que a China, além desse aceno muito claro, que é um aceno ali mais diplomático, tem feito também publicações nas redes sociais. É interessante, a gente está colocando aqui na tela, para quem não está acompanhando a gente em vídeo, é interessante dar a descrição, né? Mas traz vários cenários brasileiros aqui para ressaltar esses 51 anos de relações diplomáticas. Então, traz ali as paisagens, né, do Brasil, Rio de Janeiro, Carnaval, enfim, também o frevo. E aí, esse vídeo nas redes sociais da Embaixada da China o embalo, né, o som, a música que está embalando essas imagens é Andar com Fé, do Gilberto Gil. Então, a gente não pôde transmitir, claro, por questões de direitos autorais, mas vale a pena ressaltar aqui como a Embaixada da China tem feito esses esforços, né, de dizer... Teve um outro momento também ali que a França fez um aceno também, né, dizendo, entrou numa trend até das redes sociais, dizendo, pena que não é meu caso, que é uma gíria, né? Uma gíria assim da internet. De meme da internet, que a França disse, tem gente que não tem boas relações com o Brasil, pena que não é meu caso, a França dizendo. E a China tem feito, né, Chico? Você chamava atenção para isso outro dia. A China tem feito, eles têm... feito peças ali publicitárias mostrando que o churrasco, que a carne brasileira é super bem-vinda na China, que todos os produtos são bem-vindos na China, o abacaxi, teve uma que era um churrascão ali, inclusive churrasco de abacaxi. Legal. Eu não gosto muito, mas acho legal que a China valorize essa história. Então, a China cheio de fofuras e fofices para o Brasil. Isso. Braços abertos, estamos
queremos comprar cada vez mais produto do Brasil, vamos reforçar esses laços, são laços culturais, já tem mais de 50 anos, e enquanto isso, patadas do Império. Você tem uma embaixada, o que a embaixada dos Estados Unidos no Brasil tem feito nas suas postagens, gente, é quase que como encostasse um porta-aviões todos os dias no Brasil. Isso. Só que nas redes sociais. Só que nas redes sociais, mas assim, é uma violência que não se viu nem em 64, quando eles colocaram os primeiros navios lá ali para pegar ali a turma de Miguel Arraes em Pernambuco, sabe? Então, é muito violento. É de uma violência simbólica fortíssima. Como nunca. Isso não é... É claro que em 64 a gente soube dos relatórios da Embaixada Americana, sei lá, 10 anos depois. Muito depois, até, né? Depois. Mais de 20 depois. Você é historiador, estamos no dia do historiador, você sabe. Os relatórios, o acesso foi muito tempo depois. Mas agora é uma guerra ao vivo. Uma guerra comercial ao vivo. O show de Truman. Minuto a minuto. Não, e aí é também um show ao vivo, né? A China ocupar esse espaço. Não existe espaço vazio, né? A gente sabe na política e muito menos na geopolítica. Então, os Estados Unidos saem do lugar de parceiros históricos, né? Claro, são parceiros entre aspas, que era domínio, mas tinha uma parceria também. Se eles saem desse lugar, alguém quer ocupar. E a China está mostrando que quer. E a França também mostra que quer, mas a China mais. E põe a música do Gilberto Gil. E quando o Lula foi visitar a China, eles botaram duas músicas. A do Ivan Lins, né? Um Novo Tempo, né? E o Ivan Lins ficou até muito emocionado. Depois eu vi o Ivan Lins comentando isso nas redes. E o Vou com Fé, eu Vou. E agora repetiram Gilberto Gil. Que mostra assim, nós estamos de olho. Nós somos tão diferentes, mas a gente gosta da cultura brasileira, a gente acompanha, sabemos quem são os grandes compositores brasileiros, gostamos da comida, da cultura e podemos trocar comercialmente. Então, é isso, Gabi. Eu acho que é muito bom a gente ter essa diferença ao vivo, didaticamente, para todo mundo assistir. E, Jamil, é importante que se coloque, né? A China é a maior parceira comercial do Brasil, né? É o maior, se a gente olhar para os demais países. Se comparar com os Estados Unidos, então, compra mais que o dobro dos Estados Unidos. Então, isso é importante, né? Exatamente. Eu acho que, de fato, se eu fosse a outra potência, ou as outras potências, eu estaria planejando, basicamente, uma ofensiva de charme para levar todos aqueles insatisfeitos e humilhados por Donald Trump, porque vai ser uma moleza. Né? Você vai, basicamente, sem negociação, basta colocar uma música bonita e o outro lado vai se sentir acolhido. Nós somos grandes. Agora, imagine um país pequeno que dependa justamente do seu comércio exterior, que tenha uma relação de dependência em relação ao capital estrangeiro, etc., obviamente fica muito mais fácil, e é por isso que muita gente tem alertado. Essa estratégia de Donald Trump está entregando de bandeja interesses muito estratégicos justamente para a China. Então, essa preocupação é real, isso tem eu diria, uma consciência dentro dos Estados Unidos também, Gabi, de que isso pode acontecer, e claro, nós já estamos vendo a China fazer isso com o Brasil, mas também com outros países. Rodrigo, só um detalhe sobre a música, eu estava lá na China naquela visita, e foi curioso porque os chineses foram perguntar para a embaixada brasileira, e aí, qual música a gente coloca? Né? E aí, justamente, foi uma recomendação da embaixada brasileira, mas com os chineses indo lá e falar, olha, nós queremos receber o presidente da melhor forma possível, etc, etc. Como é que a gente pode... O que a gente pode fazer para vocês se sentirem bem, né, basicamente? Que música a gente pode colocar? E foi um diplomata que deu essa sugestão. Então, voltando, esse diálogo é muito positivo hoje com a China e pode ficar ainda mais. Sobre a questão do show do Truman, o Truman Show que o Chico citou, eu acho que a gente precisa parar de falar em ataque virtual. É um ataque, ponto. Verdade. É o que é. Boa. Tem razão. Se muito bom. Ou não é virtual, é irrelevante. Hoje a nossa vida, eu não sei onde termina o virtual e começa o real. Se nós estamos aqui, eu estou virtualmente aqui, estou dando uma mensagem, estou trabalhando virtualmente. Então, aquele ataque, ele não é um ataque virtual, porque cada vez que a gente fala em um ataque virtual, parece que é menor, ele diminui aquele ataque. Muito bom. Exato. Toda razão, Jamil. Dói.
Não dói, ele é só virtual. É. Não, ele é um ataque, ele é uma crise diplomática real. Ele é uma situação em que, claro, a soberania brasileira é abalada. Ah, mas foi só uma postagem no X. Bom, é o que temos. Gente, é um comunicado oficial da embaixada. Não tem Exatamente. Ô, Jamil, eu queria aproveitar, eu sei que a gente está com um tempo muito, muito apertado, mas eu não queria deixar de te ouvir a respeito desses barcos que foram enviados pelo Donald Trump lá dos Estados Unidos e que devem chegar até a costa da Venezuela amanhã, né? Nessa ofensiva do Donald Trump, a gente teve o anúncio de que a recompensa do governo dos Estados Unidos, o valor, né, dessa recompensa dobrou. O governo Donald Trump anunciou isso recentemente e tem também feito, não comparações, na verdade, ele tem colocado o Nicolás Maduro como parte de um cartel de drogas. Então, enfim, tem muitas questões que estão sendo colocadas aí, o Nicolás Maduro já respondeu. Eu quero entender um pouco o quanto que isso pode escalar, se vai escalar mais na questão, vamos dizer assim, das falas do Nicolás Maduro, que têm sido bastante firmes, ou se pode escalar com algo mais concreto. Gabi, olha só como é complicada essa história. Isso tudo a gente já veio falando aqui, que é principalmente a tradução ou a tradução de crime organizado em terrorismo. Né? Quando isso foi reclassificado, quando o governo Trump reclassificou o narcotráfico como terrorismo, ele colocou, obviamente, uma questão muito fundamental, que é justamente a resposta. Qual a resposta agora ao terrorismo? Total, inclusive usando militares. Né? A gente sabe que esse é o modus operandi americano. Então, quando o governo americano passou a reclassificar as organizações criminosas na América Latina como grupos terroristas, ele abriu a porta para o que nós estamos agora vendo como uma realidade. Barcos militares chegando nas costas da Venezuela para supostamente lidar com o narcotráfico. Olha, o que nós estamos vendo é sim um ataque, mais uma vez, à América Latina. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E aí, qual é a alegação do governo Trump? Não, mas é só em águas internacionais. Bom, em águas internacionais, perdão, isso chama bloqueio naval. Né? O historiador aqui conhece muito bem a quantidade de casos que nós já tivemos na história de bloqueios navais que foram atos de guerra. Então, de fato, é o que está acontecendo. Eventualmente, um bloqueio naval. Um detalhe extraordinariamente preocupante. Nos relatórios da segurança americana, do Departamento de Defesa americano, já fica absolutamente confirmado de que se, por exemplo, um grupo de traficantes do narcotráfico tiver uma base em algum lugar no interior da Venezuela que represente uma ameaça aos interesses americanos, eles podem ser alvos de um ataque. Ah, não é um ataque à Venezuela, é um ataque... Gente, vamos deixar claro aqui o que é. É a utilização do crime organizado como argumento para, obviamente, derrubar governos, para, obviamente, fazer um assédio indevido, totalmente indevido a um país e, claro, derrubar governos. Agora, parem e pensem. Tarcísio e Cláudio Castro querem que o PCC seja classificado como grupo terrorista. E aí? Meu Deus. Somos o próximo? Sim. É isso mesmo que nós estamos propondo? Porque o próprio Tarcísio me disse, o próprio Cláudio Castro me disse em Nova York. O clã Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, fica dizendo, não, temos que classificar o PCC como grupo terrorista, isso vai ser a solução. Muito bem, ótimo. Então, o próximo passo, o dia que o americano no comando quiser, vai falar, calma aí, aquele grupo, aquele PCC, nós temos que lidar com ele. Vamos mandar 3 barcos para a costa do Rio de Janeiro. Então, vamos deixar muito claro aqui que o que nós estamos vivendo é extremamente perigoso. Sim. Classificar, ou não defender a classificação de um grupo criminoso como terrorista, não é, lá vai o pessoal dos direitos humanos cuidar dos criminosos, de preferência favoritos dele. Não, ninguém aqui está defendendo o grupo criminoso. Obviamente que não. Agora, classificá-los como terrorismo é abrir as portas para uma intervenção militar americana. Mais claro que isso, é só olhar para o caso venezuelano.
Muito claro, Jamil. Perfeito. Muito obrigada. A gente se vê em breve, querido. Bom trabalho por aí. Obrigado. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que estiver em Brasília e em qualquer outro lugar. Obrigado, Um abraço, querido. A gente agora vai ficar com Precisamos Conversar. Lembrando que na sequência a gente tem o Espiritualidade na Ação com o Frei Davi, Jéssica Lobo e também a professora, aliás, o professor, Marinho Soares. Então você acompanha a partir de agora e a gente está de volta amanhã a partir das 7 horas da manhã com Desperta, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. É isso. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. O melhor presente de aniversário desse cara. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Viva esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.